Transmitir ao vivo. Você está ao vivo. Bem-vindos, bem-vindos à live Dashboard Automatizado. E no episódio de hoje, nós vamos falar por que ser gestor de dashboard é um negócio altamente lucrativo. Por que ser gestor de dashboard é altamente lucrativo? O que acontece? Para você entender comigo aqui por que isso é um negócio altamente lucrativo, você tem que entender o que o gestor de dashboard faz, né? Então, o que é ser gestor de dashboard? Eu vou passar rapidamente com você por aqui pelo o que é ser gestor de dashboard, porque o nosso foco de hoje está em entender por que ser gestor de dashboard é um negócio altamente lucrativo. Mas eu não consigo te explicar o que é esse negócio altamente lucrativo se você nem souber o que o gestor de dashboard faz. E eu vou te explicar direto ao ponto com duas situações aqui. A primeira é que ser gestor de dashboard é a pessoa que tem, em uma das atividades da sua rotina, é criar relatórios, né, dashboard, de indicadores que se atualizam sozinho. Então, são dashboards de indicadores que se atualizam sozinho para a tomada de decisão acontecer dentro de uma empresa. Então, uma das atribuições do gestor de dashboard é dar ao gestor, dar ao dono do negócio, ao seu cliente, informações atualizadas, que se atualizam sozinho, e disponibilidade do dono do negócio, do seu cliente, do líder de um negócio, a pessoa para quem você criou o dashboard de indicadores. Dashboard de indicadores é um painel de indicadores para tomada de decisão que eu estou te mostrando aqui no celular apenas para exemplificar. Pode ser acessado pelo celular, pelo computador, pelo tablet, colocar o dashboard em uma TV, enfim, vários locais. A situação é que ser gestor de dashboard, que é essa pessoa que em uma das atribuições do gestor de dashboard é pegar aquele monte de dados, aquele emaranhado de dados e dar clareza a essas informações através de um dashboard para a tomada de decisão acontecer. Empresas geram milhares de dados por dia e o gestor de dashboard precisa tornar esses dados em informações para a tomada de decisão. Então, isso é o que é ser gestor de dashboard, uma das atribuições. Só que o gestor de dashboard é a pessoa que não só sabe criar tecnicamente um dashboard de indicadores, que vai se atualizar sozinho. Ele precisa saber o quê? Ele precisa saber viver de dashboard. Não adianta nada ele ter um autoconhecimento técnico, ele ter muita bagagem técnica, entender muito tecnicamente, se ele não tem inteligência o suficiente, se ele não tem capacidade o suficiente para aprender a rentabilizar com dashboard. Rentabilizar, faturar, fazer money, fazer grana com dashboard de indicadores. O gestor de dashboard não adianta só ele saber a parte técnica. Ele precisa saber um dos pilares que tem dentro da formação gestor de dashboard, por exemplo, que é viver de dashboard. Como que ele tem clientes desejando o seu trabalho? Então isso é ser gestor de dashboard. O gestor de dashboard tem algumas regalias, digamos assim, como uma delas é trabalhar de qualquer lugar com uma conexão de internet, não ter um chefe, ser dono do seu próprio horário. É ele que define quantas horas ele quer trabalhar e que horário é que ele quer trabalhar. Então, eu comentei com você aqui rapidamente o que é ser gestor de dashboard para você ter um pouco de embasamento dessa situação. O meu foco com você agora vai estar em te mostrar por que ser gestor de dashboard. Então a gente entra aqui agora. Por que ser gestor de dashboard é um negócio altamente lucrativo?
Esse é o nosso ponto da live a partir de agora. Eu só queria te dar uma introdução para você entender o que é ser gestor de dashboard. Caso você caiu de paraquedas aqui, caso você seja aquela pessoa que trabalha hoje no CLT, está trabalhando dentro de uma empresa, buscando dados de um sistema, colocando em planilhas de Excel, chateado com o seu salário, chateado com a situação de toda hora o chefe vir te perguntar, te pedir indicadores, porque vai ter o fechamento, porque ele quer uma informação, ele quer saber determinado resultado. Então, um negócio altamente lucrativo é o que eu vou te explicar agora, que você pode se aproveitar dessa oportunidade. Você pode estar pensando aí, o que esse louco está falando? De onde que ele tirou que isso é altamente lucrativo? Eu vou te explicar isso. De onde foi que eu tirei que ser gestor de dashboard é altamente lucrativo? Para você entender isso, eu quero te explicar que eu já fui a pessoa que trabalhava em uma empresa, em uma multinacional, inclusive, a qual até eu sou muito grato por ter trabalhado nesse lugar. Me ensinou muita coisa lá. Só que tinha uma fase, um momento que eu estava dentro dessa empresa, me julgue, não tem problema nenhum. Mas eu estava chateado com o meu salário. Estava chateado com o meu salário. Realizava um trabalho, eu estava em uma posição bastante estratégica para a minha idade, para o que eu fazia. Estava em uma posição que eu trabalhava a nível Brasil dentro de uma empresa, entregando informações para tomada de decisão, mas o meu salário não estava me agradando nem um pouco. E durante esse processo, dessa situação, desse salário, eu queria encontrar formas de rentabilizar mais. Queria ganhar mais. Ter mais renda. Aumentar os meus ganhos. E sabe o que era a coisa mais louca? Eu estava chateado com o meu salário. Eu fazia dashboard de indicadores para as filiais a nível Brasil. Para todas as filiais da empresa onde eu trabalhava. Para todas as filiais não, desculpa, porque a empresa é multinacional. Para todas as filiais do Brasil. Do setor originação, que era um setor que eu trabalhava. Então eu estava em uma posição muito estratégica. Só que o salário que estavam me pagando para fazer isso, por mais que fosse um salário alto, quando eu comparava, por exemplo, aquele salário com o que os meus colegas ganhavam, o que os meus amigos ganhavam, o que os colegas que trabalhavam na região, naquele cargo ganhavam, eu estava com um salário extremamente alto. Só que eu não estava contente com aquilo. Eu comecei a estudar formas de ganhar mais. Na época eu era analista. Eu queria ganhar mais. E aí eu comecei a estudar uma parada, e eu estou te contando isso para você entender por que se tornar gestor de dashboard é altamente lucrativo. Na época eu trabalhava nessa empresa, estava chateado com o salário, e aí eu fui buscar formas de fazer o quê? Eu fui buscar formas de ganhar mais, queria ganhar mais grana. E aí, cara, eu fui estudar uma parada de bolsa de valores. Cara, esse negócio de bolsa de valores aí, ações, carteira de investimento e tal. Eu fui estudar aquilo lá. Comprei, fui estudando e tal, comprei umas paradas de estudo. E aí chegou um momento que eu tomei uma grande decisão. Para minha idade e para a rotina que eu tinha, foi uma decisão difícil. Eu tinha um carro que eu gostava, um carro que eu lutei para comprar, trabalhei muito para comprar aquele carro. E chegou um momento que eu tomei a decisão de vender aquele carro para investir na bolsa de valores, para montar uma carteira de investimentos, porque eu queria ganhar mais financeiramente. E eu vendi o carro. Coloquei o investimento lá na bolsa de valores, montei uma carteira de ações, estudei lá todas aquelas paradas que tinha que fazer, uma divisão da carteira. Tinha que ter lá, por exemplo, a situação de... Para quem entende, né? Para quem trabalha nessa área, mas... tem que ter ações internacionais, tinha que ter fundos imobiliários, renda fixa, reserva de emergência, não sei o que, e eu montei tudo isso lá com o dinheiro da venda desse carro. Era um i30 preto, banco de couro, teto solar. Foi bem difícil de eu me desfazer daquele carro. Por quê? Porque, cara, 20 e poucos anos na cara,
Final de semana, barzinho, tomar uma, dar rolê, aquelas fases da vida. Então foi uma fase difícil eu aceitar me desfazer daquele carro para colocar em ações porque eu queria ganhar mais dinheiro. Fiz isso tudo, vendi o carro, coloquei em ações e depois de uns tempos, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a me dar por conta que eu tinha vendido um bem por um bom valor, só que o retorno que eu recebia por ter feito o investimento lá em ações e não sei o quê, era um valor, tipo, R$ 50 por mês. Lembre-se que eu estou te explicando o que eu estou te explicando, porque eu quero que você entenda por que ser gestor de dashboard é altamente lucrativo. Olha a situação. Eu queria ganhar mais dinheiro. Vendi o carro, coloquei na bolsa de valores. E aquele negócio, tipo, tava me dando uma renda assim, ó. Vou escrever aqui na sua frente, ó. Tava me dando uma renda, cara, sei lá. Não. Tinha meses que não dava isso aqui. Não dava R$ 50. Cara, o que você faz com R$ 50? E aí eu fiquei mais maluco ainda. Por quê? Porque eu tinha me desfeito do bem que eu tinha trabalhado tantos anos para comprar, que era o carro, que eu saía, dar rolê, fazia festa, enfim, tava naquela fase. Eu tinha me desfeito do carro, tava andando de a pé e de Uber e tal, porque eu queria ganhar mais grana, eu tava com uma mentalidade de que para mim ter um rendimento maior, eu não podia ter um carro. Caí numas vibes, numas conversas de uns aí, e achei que fazia sentido não ter carro, eu vendi. E eu recebia um retorno por ter me desfeito daquele bem de R$ 50. Passou alguns meses, e eu comecei, cara, não vou falar uma palavra aqui, mas que coisa ruim isso, né? R$ 50? R$ 30? Dividendos, não sei do que. Passou uns tempos e eu entendi, cara, não faz sentido isso que eu fiz. Não vai rolar. Tô trabalhando aqui dentro da empresa, criando dashboard para essa empresa, na época era CLT, eu trabalhava lá, e não faz sentido. Não gosto do meu salário, não tenho mais nem carro agora. E cara, eu caí na realidade. Investimento, montar uma carteira de ações, para mim ganhar um valor que fosse expressivo, por exemplo, ganhar R$ 1.000 por mês numa carteira de ações investido na bolsa de valores, para mim ganhar um valor como esse, mensal, eu tinha que ter muito investimento, mas muito investimento. E o que não era a minha realidade. E aí, o que aconteceu? Chateado com o salário na empresa, carteira de ações não dava retorno, eu comecei a cair na realidade de que eu queria criar um negócio. Criar um negócio para mim, que eu fosse dono. Porque as pessoas para quem eu olhava que tinham bons resultados, o que elas tinham? Negócio próprio. E até aí beleza, mas quando eu olhava para a realidade e as pessoas ao meu redor, eu criar um negócio, eu não me achava capaz disso nem a pau. Eu criar negócio próprio, que é isso? Quem sou eu para criar negócio próprio? Eu pensava dessa forma, eu tinha muitas limitações mentais naquela época. Só que aí começou a acontecer uma coisa. Sabe o quê? Aqui a gente entra num ponto importante agora. Que é a situação em que eu criava dashboard de indicadores para a empresa onde eu trabalhava. Essa era a minha função. Em um período, dentro dessa empresa, a minha função foi exportar a informação do sistema, colocar em planilha e enviar para alguém tomar uma decisão. Mas chegou um momento em que muitas pessoas ao meu redor começaram a entender o que eu fazia. E um dia, foram duas situações que levaram a esse acontecimento que eu vou te falar.
Um dia a gente estava tomando uma no bar, literalmente tomando uma no bar, e eu fui mexer no celular e eu abri um dashboard de indicadores no celular. Tava mexendo no celular, vendo umas coisas da empresa, nós tomando uma e vendo umas coisas da empresa. E um colega meu viu um relatório, viu aquele dashboard, eu mexendo no celular e perguntou, cara, o que é isso aí? E aí eu não podia mostrar, né, porque tinha dados da informações confidenciais da empresa e tudo mais. E eu falei, cara, eu crio isso aqui, é um dashboard de indicadores para tomada de decisão dentro da empresa. E aí ele falou, cara, mas é um PDF isso aí, cara? O que é esse negócio? É um PDF que tu imprimiu? Eu falei, não, cara, isso aqui é um dashboard de indicadores que tu cria num aplicativo chamado Power BI. E aí eu criei isso e a minha responsabilidade é pegar essas informações, transformar os dados da empresa em dashboard que os gestores, os diretores, os líderes da empresa que querem tomar negócio, querem tomar decisões, possam utilizar para tomada de decisão. E ele falou, tá, mas como que é isso aí, cara? Tu chega na empresa e aí tu tem que atualizar todos os dias? Eu falei, não, cara, isso aqui eu criei uma vez e ele se atualiza sozinho. E aí ele fez uma expressão, nós tomando uma gelada no Mato Grosso, sentado num bar, numa cidade lá de Sorriso, capital nacional do agronegócio, e ele falou o seguinte, cara, que louco! Meu, eu trabalho nessa parte, eu já sabia que ele trabalhava, a gente, enfim, era amigos. Mas eu não sabia que ele estava tão afundado nessa situação. E ele começou a contar a situação de, cara, eu fico enfiado em planilha o dia inteiro, isso aqui que tu faz iria solucionar o meu problema. E tá, eu já estava chateado com aquela situação e tal, de salário, pensando na situação de criar um negócio. Eventualmente, uma pessoa de dentro da empresa onde eu trabalhava me falou, cara, meu irmão é empresário, você sabe, né? Eu falei, sei. Ele falou, pois é, se tu apresentasse esses dashboard de indicadores que tu criou aqui pra nós, aqui na empresa, pra ele lá, eu acho que você podia ganhar uma grana por fora aí. Por fora no bom sentido, né? Trabalhando fora do meu horário de trabalho, criando dashboard lá pra empresa dele. Pra empresa do irmão dele. A situação era, né? Nós estávamos no escritório, assim, sentado, e ele falou, cara, meu irmão tá com problemas de gerenciar a empresa dele, e tu que sabe fazer essas paradas aí, podia fazer isso pra ele lá. E aí era a segunda ou terceira pessoa, sei lá, pedindo dashboard de indicadores. Mas o fato é que chegou um dia em que tinha mais pessoas me mandando mensagem. Tinha pessoas falando literalmente, cara, tu tem que fazer isso pra mim aqui na empresa, pelo amor de Deus, pelo menos me ajuda. E eu fechei uma consultoria com uma empresa. E nessa empresa, nós criamos um dashboard de indicadores. Só que quando eu fechei a consultoria com a empresa para criar um dashboard de indicadores, para eu atuar como gestor de dashboard, para fazer a consultoria lá para essa empresa, quando nós fechamos, eu estava com muito medo. Medo de não dar conta, não sabia direito nem o que o cara queria. Qual que era o primeiro passo que eu tinha que dar? Eu nunca tinha feito. Era o meu primeiro cliente. Como que ia conectar na base de dados do cliente para ele se atualizar sozinho? Só sabia que eu tinha que fazer. Por quê? Porque uma das coisas que me motivava a fazer era um pouco de raiva. Raiva? Na verdade sim, raiva. Por quê? Porque, cara, o resultado que eu entregava dentro de uma multinacional e o salário que eu tinha, por mais que fosse um salário extremamente alto, eu estava frustrado com aquilo lá, chateado. E às vezes você ficar com raiva é uma energia para te fazer você se mexer. E eu cheguei para fazer essa consultoria nessa empresa, uma empresa do agronegócio, inclusive. E, quando bater o martelo, você vai fazer o dashboard aqui para a empresa, criar o dashboard de indicadores. E, gente, eu estou mostrando isso no celular, mas o dashboard você acessa pelo computador, para qualquer local. Fechamos. Eu só sabia que depois que você fecha um dashboard, fechei a consultoria, né? Fechei para mim atuar como gestor de dashboard no cliente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso começar. Por onde que eu começo? Primeira coisa, eu tenho que ter os dados. Para o dashboard funcionar de forma automatizada, eu precisava conectar a base de dados do cliente.
Como que faz isso? Nossa, foi um parto. Eventualmente, vai, faz, passa trabalho e tal, e eu criei o dashboard de indicadores. Entreguei. Eu criei um dashboard para esse cliente, só que antes de terminar o primeiro, quando ele começou a ver o resultado, era para criar um dashboard de faturamento. Faturamento, de vendas. Antes de eu terminar o primeiro projeto desse cliente, ele me pediu mais um, que era uma DRE, para ele ver os resultados da empresa. DRE, basicamente, gente, tá? Assim, ó, bem simples aqui, ó. DRE. Imagina que o cliente precisava saber quanto que ele tem de faturamento e aí quanto que ele tem de custos e quanto que está sobrando no final da operação. E, cara, já estava no segundo projeto. Não deu tempo nem de eu terminar o primeiro, ele já queria o segundo. E antes de começar o segundo, ele já tinha me pedido também o fluxo de caixa. Eram 3 projetos dentro da primeira empresa. Dentro da mesma empresa. E aí, eu tava maluco com aquilo, sabe por quê? Porque, cara, quando eu olhava para a realidade da grana que ia entrar no meu bolso por aquelas poucas horas trabalhadas, em relação ao tempo que eu tinha que ficar dentro de uma empresa para ganhar um salário miserável, não é miserável, cara, era um salário muito bom, mas era um salário que não me realizava. Não me permitia trabalhar do lugar que eu quisesse, não me permitia trabalhar a hora que eu quisesse. Não me permitia ir para a praia e trabalhar lá da praia. Não me permitia estar em algum lugar que a minha família estivesse e trabalhar de lá. Não me permitia eu ter essa liberdade. E ali com aquela situação, isso estava me permitindo. E agora eu vou te falar o momento que caiu a ficha para mim do que eu tinha feito. Basicamente, terminei essa consultoria e fui embora pro meu apartamento. Final de tarde. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Cara, lembrei de um negócio que eu acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês. Quer ver? Não sei se vai rolar, velho. Tô com medo de derrubar a live aqui. Mas vamos ver se rola. Se eu vir aqui, abrir isso aqui e compartilhar minha tela, será que vai travar ou não? Vou mostrar um negócio pra vocês aqui do exato momento. Nossa, não vai nem abrir, eu acho. Abre, filho da mãe. Filho de... Ah, abriu. Ó, vai dar, vai rolar. Olha aqui, galera, que eu vou mostrar pra vocês. Tô compartilhando a tela do meu celular aqui no computador para mim poder transmitir e vocês verem. Olha só. Tô entrando aqui. Se eu vir aqui nos arquivos e vir aqui em publicações do Stories, eu vou achar aqui um momento? Vou, achei. Olha só. Segura. Olha só a situação. Eu cheguei em casa, já vou mostrar pra você. Eu cheguei em casa, entrei no apartamento e aquele era um dia que eu tava muito, mas muito realizado. De noite, eu precisava comemorar. Porque, cara, era um feito gigante pra mim que tinha medo de começar, não sabia nem como falar com um cliente. Lá na Semana Gestora de Dashboard, você vai entender coisas que aconteciam com o meu corpo quando eu ia falar com um cliente. Mas, feito a consultoria para o cliente, processo terminado, eu cheguei em casa e fiz o quê? Fiz isso aqui. Que eu tinha um post dos stories, agora que eu lembrei aqui. O que eu tava fazendo aqui, cara? Ó, eu tava fazendo isso aqui. Comemorando um feito, tomando um bom whisky. Cara, me julguem, eu gosto de whisky. Por que eu tô te mostrando isso aqui? Era um ato de comemoração para mim. Mas, no momento que eu tava sentado aqui, ó, dentro de um apartamento, sozinho, bebendo esse copo de uísque, no momento que eu tava fazendo isso, eu me dei por conta de uma coisa. Sabe o quê? Naquele momento ficou claro para mim que eu tinha criado um negócio altamente lucrativo. O negócio que eu tinha criado não tinha necessidade de investimento em matéria-prima. Não tinha necessidade de investimento em alugar um espaço para criar um negócio. Não tinha necessidade de investimento em ter qualquer
sei lá, máquinas de produção. Não tinha, eu tava tomando um uísque e olhando para as paredes do apartamento e pensando, cara, deu certo. Tudo que eu preciso para fazer, para esse negócio continuar rodando, é continuar disponibilizando meu tempo para isso. O que eu precisava fazer para ser gestor de dashboard era ter um computador, colocar tempo e produzir um produto que é o dashboard, que se atualiza sozinho, que ajuda milhares de empresas, ajuda líderes a serem melhores líderes, ajuda empreendedores a serem melhores empreendedores, ajuda empresas a crescerem. O que eu estava fazendo, além de me realizar e além de eu ganhar uma grana, estava me preenchendo no sentido em que o que eu fazia deixou aquela empresa melhor, mostrou perdas que estavam correndo dentro daquela empresa que eles nunca iam ver porque estavam escondidas no meio dos dados. Cara, ser gestor de dashboard é uma coisa muito louca. A gente fala diretamente com o dono do negócio, diretamente com a diretoria, diretamente com a alta patente. E esses caras ficam malucos quando você coloca a empresa na palma da mão deles através de um dashboard de indicadores. Dando a oportunidade deles estar sentado no sofá da casa deles, com a família deles estar em qualquer lugar e eles terem as informações da empresa na palma da mão. No momento que eu estava tomando uísque, eu estava refletindo sobre tudo isso. Meu Deus, deu certo. Não preciso estar mais lá chateado com a empresa. E não é, eu não estava chateado com a empresa. A empresa em que eu trabalhei, cara, foi uma mãe para mim. O meu chefe, ele tentava me dar aumento. Só que eu já estava numa situação que meu salário era tão alto que já, sei lá, acho que já tinha batido as políticas da empresa lá, os parâmetros permitidos dentro daquele cargo, que ele não tinha o que fazer. Quando se está no mundo CLT, quando se está trabalhando de carteira assinada, a gente está dependente de aprovações, de políticas de salário. Vamos fazer o quê? São as regras da empresa. Precisam ser seguidas. Eu já tinha batido. Eu não sei, mas eu acredito que eu já tinha chegado a um limite, um teto salarial lá, que não tinha como me dar aumento e eu estava frustrado com aquilo. E graças a Deus que isso aconteceu, porque isso me tornou, me colocou em uma zona de desconforto para eu criar meu negócio de consultoria, de atuar com o que eu chamo hoje de gestor de dashboard. E não só ser um especialista em dashboard, ensinar outras pessoas a viverem disso, que é o que a gente vai fazer na Semana Gestor de Dashboard. Você vai aprender lá os primeiros passos para você também atuar como gestor de dashboard. O gestor de dashboard, o que ele precisa? Olha só a loucura. Para gerar... Vou até escrever essa parte aqui. Para gerar o produto final do gestor de dashboard, para o gestor de dashboard gerar o seu produto final, ele precisa de duas coisas. Matéria-prima e ele precisa de ferramentas. Qual que é a matéria-prima do gestor de dashboard? Qual que é a matéria-prima do gestor de dashboard? Para o gestor de dashboard gerar o seu produto final. Sabe qual que é a matéria-prima? São os dados da empresa. Quem te fornece a matéria-prima é o cliente. Você não tem que comprar nada. Você só precisa de uma ferramenta. Quais são as ferramentas do gestor de dashboard? Conhecimento, para criar dashboard que se atualiza sozinho, e um computador. Sabe o que é mais louco dessa parte aqui do computador? No meu primeiro cliente, sabe qual que foi o computador que eu usei para criar um dashboard na primeira consultoria que eu fiz? Um computador velho, que eu tinha comprado para fazer TCC. Em algum momento lá, tive que comprar um computador, um notebook para fazer um TCC, e foi ele que eu utilizei para fazer a consultoria num cliente. Eu não tinha nem comprado a ferramenta.
para aquilo, né? Usei um computador lá que eu tinha. Tem gente aí que tem que comprar o computador boladão. Não, cara. Eu usei um computador lá que eu tinha comprado para usar Word e PowerPoint. E entreguei lá. Faturei mais de 8.000 nessa consultoria. Com o computador que eu tinha. As ferramentas do gestor de dashboard. Conhecimento e um computador. Você tem noção do que é isso? Criar um negócio sem investir R$ 1. Se você já tem um notebook para você começar, você não tem que investir R$ 1. Vai pensar em outro negócio. Vai pensar em abrir um café na esquina. Custo com locação do ambiente lá. Custo com aluguel não sei do que. Custo com documentação, legislação, alvará não sei das quantas. O gestor de dashboard não tem nada disso. Por isso que eu estava tão realizado, refletindo sobre essa situação. Eu estou te contando aqui algumas partes de quando eu me dei por conta que se tornar um gestor de dashboard, prestar consultoria de gestor de dashboard era um negócio altamente lucrativo. Esses foram passos que deram clareza para nós entendermos por que ser gestor de dashboard é um negócio altamente lucrativo. Gestor de dashboard, nós entendemos hoje. Um pouquinho do que essa pessoa faz, o que tem na rotina dessa pessoa, de criar dashboard de indicadores, que se atualizam sozinho. O gestor de dashboard ele tem que aprender a técnica de viver de dashboard, de rentabilizar, faturar com dashboard. Eu falei para você de onde que veio essa situação, para você entender o porquê que atuar como gestor de dashboard é um negócio altamente lucrativo. Eu expliquei para você a situação que eu estava chateado com o meu salário quando eu trabalhava dentro de uma empresa multinacional. Te contei que tomando um whisky, eu estava me dando por conta que, cara, eu tinha criado um negócio de consultoria, que eu precisava só de um computador e o meu tempo, e eu podia trabalhar de qualquer lugar com uma conexão de internet, tendo liberdade geográfica, tendo liberdade de tempo para eu decidir que horário que eu queria trabalhar e construindo a minha liberdade financeira, com um negócio muito mais lucrativo que bolsa de valores e qualquer outra coisa, da qual eu também tinha tentado investir em ações e não sei o que mais lá. Que foi um momento que eu entendi que para ganhar dinheiro em bolsa de valores, eu tinha que investir muito. Não é que não ganha dinheiro, ganha. Mas para rentabilizar a ponto de eu colocar os pés para cima e não precisar trabalhar na bolsa de valores, ia demorar muito mais do que atuar como gestor de dashboard, prestando consultoria para empresas. E aqui eu te dei um embasamento para você entender o porquê que isso é altamente lucrativo. Aqui um grande abraço e até amanhã.